Bom, já temos bastante gente aqui conectado, então vou dar início à nossa apresentação. O professor Dagô já está aqui aguardando para a apresentação que ele fala para a gente. Acho que tem muito conteúdo legal para quem quer conhecer mais, tem interesse em universidades portuguesas. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre, para quem ainda não participou de nenhum evento nosso, não conhece, vou fazer uma breve introdução dada aqui para fora. Então, a maioria, eu estava vendo aqui os inscritos, as pessoas que estão participando, vi que a maioria das pessoas já participaram, estão no nosso programa junto com o colégio, no University Connection, mas tem algumas pessoas que estão pela primeira vez. Então, eu vou fazer uma breve introdução e, em seguida, o professor Dagô, ele vai entrar aqui com a gente também. Bom, primeiro, boa noite a todos novamente, quem não tinha entrado ainda na hora que eu estava começando a apresentação. Meu nome é Felipe, trabalho aqui na Daqui para Fora há 4 anos, com orientações, planejamento e preparação para universidades estrangeiras. E a Daqui para Fora em si, a gente é uma empresa, uma consultoria educacional que prepara jovens para processos seletivos de universidades estrangeiras. Isso que a gente faz desde 2001. Esse ano a gente completa 20 anos preparando jovens para esses projetos, então foram milhares de jovens já se prepararam conosco, milhares e milhares de applications enviadas por esses alunos para universidades estrangeiras, e muita gente aplica para bolsa, então a gente acaba especializando, aprendendo bastante sobre isso para orientar as famílias nesse sentido, e a gente tem alunos aprovados aí nas universidades mais competitivas mundo afora. É uma coisa que nos dá bastante orgulho, o resultado dos nossos alunos. Nosso time é grande, a maior parte de nós também fez faculdade fora, acho que é um ponto importante para orientar, guiar famílias e alunos nesse projeto. E, fechando aqui sobre daqui para fora, a gente trabalha com Estados Unidos e Canadá na América do Norte, na Europa, Reino Unido e Holanda, e na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. A gente trabalha com faculdade, a gente não faz nem high school, nem pós, MBA, nada assim. A gente trabalha só com faculdade em inglês. E até por isso o professor Dagô está aqui para trazer um pouco da experiência dele para a parte de Portugal, porque a gente não faz programas específicos para Portugal. A gente tem vários alunos que fazem a candidatura, aplicam, por exemplo, não tem certeza ainda para qual universidade, para qual país vai realmente estudar na faculdade, e aí acaba fazendo uma application, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para Portugal, por exemplo. A gente tem vários alunos que optam por esse tipo de caminho, e aí quando recebem as aprovações, os resultados das universidades, tomam uma decisão para qual país, para qual universidade eles vão. Então, por isso que a Edu Portugal é nosso parceiro, trabalha conosco há muito tempo, e por isso que a gente trouxe o professor Dagô para compartilhar um pouquinho da experiência dele. Mas da nossa parte, que tem alguns exemplos de universidades, a gente tem alunos admitidos, estudando atualmente, mas a gente não tem vínculo nem parceria com nenhuma universidade. Nosso trabalho é ajudar a orientar os nossos alunos para que eles sejam os melhores candidatos para as universidades que mais combinam, que mais fazem sentido para eles. Então, da nossa parte, a gente trabalha dessa forma. E até para deixar aqui 2 convites para vocês, a gente faz esses eventos para vocês, alunos das escolas parceiras, dentro do University Connection, na maioria das semanas, pelo menos uma vez por semana, várias semanas a gente faz 2 vezes por semana, então essa semana, por exemplo, a gente tem hoje Portugal, quinta a gente vai falar sobre Holanda com o Lucas, eu que vou fazer essa conversa com ele também. A semana que vem a gente vai falar sobre o nosso programa de candidatura, para quem quer mais específico, já quer conhecer mais sobre como a gente trabalha com os alunos nesse sentido, e aí também tem um outro evento para falar de universidades israelenses também, que é bem legal. Muita gente está começando a ter interesse por novos países, então a ideia é trazer o máximo de informação para vocês. Sempre que quiserem participar, tem todos os eventos lá na plataforma do colégio, pelo University Connection, e também na nossa página, no site de eventos. E a última coisa de convites e recados, para quem não sei ainda se eu vou estudar fora ou não, se minhas chances são boas, se não são, o que eu preciso melhorar, o que eu já estou bem. Então a gente tem esse formulário que a gente deixa o convite para sempre que você quiser saber mais como você está em relação ao processo seletivo nesse momento,
Conta pra gente um pouco sobre você, sobre suas notas, sobre o seu curso, preferências, orçamento, vários, né, fatores aqui que a gente pode dar um parecer, um feedback em relação a como você está em relação ao processo seletivo agora. Beleza? Então, da minha parte aqui de introdução, apresentações, era isso. Só queria mesmo, né, dar as boas-vindas para vocês e chamar o professor Dago aqui para compartilhar um pouco da experiência dele conosco, né, sobre universidades portuguesas. Beleza? Tá por aí já? Tá me ouvindo bem? Olá, estou ouvindo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Peraí, deixa eu ver. Apresentação aí. Apresenta aí que eu te aviso se está funcionando. Está funcionando? Sim, está funcionando. Até antes de começar, professor, diga. Só um ponto para todo mundo. O professor Dago vai passar por ele preparou um material que eu acho que cobre a maior parte das dúvidas, desejos, pontos que os alunos e famílias querem saber sobre universidades portuguesas, então ele vai apresentar isso, que deve durar em torno de 30 minutos, e em seguida a gente vai estar aqui à disposição para responder as dúvidas, né, temas que vocês têm sobre a apresentação, sobre outras coisas que fizerem sentido, que vocês queiram saber aqui na conversa conosco. Então é só vocês utilizarem ali o Q&A, né, o QIA ali é a melhor forma, porque fica mais fácil da gente ir marcando as perguntas que a gente já respondeu para organizar, né, é melhor usar o Q&A do que o chat, tá? Então fiquem à vontade para interagir, mandar todas as dúvidas que vocês tenham por ali, e aí no final a gente vai passar por elas, tentar, né, responder todas as dúvidas que vocês tenham, né, relacionados aos temas aí de faculdade no exterior. Beleza? Acho que Posso começar? Com você, professor. Isso, então vamos lá, obrigado. Bom, boa noite a todos. Preparei uma apresentação rápida, alguns slides, mais para provocar uma discussão do que propriamente esclarecer todas as dúvidas possíveis. Então vou tentar ser breve aqui, dando as coordenadas gerais para quem quer estudar em Portugal. Essa primeira imagem eu gosto muito, é a imagem de Lisboa, é a Praça Marquês de Pombal, você olha direto ali, a Avenida da Liberdade, vai dar lá no Tejo, Praça do Comércio, isso é uma maravilha, é um ponto turístico importante de Lisboa. Bom, do Portugal é uma consultoria educacional, que tem uma parceria com 60 instituições portuguesas, um portal que tem como objetivo promover uma pesquisa para quem quer estudar em Portugal. Isso surgiu na ideia original, depois uma série de serviços foram criadas, isso pela demanda, enfim, principalmente dos brasileiros, né? Serviços como ajuda ao visto, as candidaturas, mas a ideia original era ser o intermediário entre as instituições portuguesas e os interessados em estudar em Portugal. Né? Essas são as nossas parceiras aqui, eu faço sempre questão de mostrar, porque são grandes universidades, a Universidade do Porto, a Nova de Lisboa, a Católica, são referências para determinados cursos. Né? A Universidade de Aveiro, que em termos de pesquisa, uma das grandes universidades da Europa, pouca gente sabe disso, então é bom que se saiba, né? Eu já vou aqui meio que apresentando também as universidades. A Universidade da Ilha da Madeira, de Açores, muita gente tem um certo preconceito em estudar em ilhas. Há cursos de medicina, daqui a pouco eu vou dizer quem é que pode fazer medicina em Portugal, nessas duas universidades, o primeiro ciclo, e você termina ou em Lisboa ou em Coimbra. E, por exemplo, Açores é considerado o Havaí de Portugal, é uma maravilha. E a nossa grande parceira, não é? A Universidade de Coimbra, com 731 anos. Todas as faculdades da Universidade de Coimbra são parceiras do Portugal. Não é? E aqui temos os politécnicos também, enfim, isso é só para mostrar as instituições que são nossas parceiras. Qualidade de ensino em Portugal. Aqui a gente tem a foto da Universidade de Coimbra, né? Essa Torre da Cabra. A Universidade de Coimbra é um dos pontos turísticos de Portugal, por conta de quem estudou lá, enfim, é uma das universidades mais antigas do mundo. São 132 instituições de ensino com uma qualidade de ensino de excelência. Aqui eu tenho que dar um testemunho. Quando eu recebo representantes de universidades portuguesas que vêm aqui para o Brasil, no Salão de Estudante, por exemplo, alguns me perguntam por que os brasileiros sempre perguntam se as faculdades são boas. Aí eu tive que explicar
que, infelizmente, no Brasil, existe uma diferença de qualidade, muitas vezes, grande, entre a produção científica de determinadas universidades e de outras faculdades, né? Isso em Portugal, de fato, não existe, a ponto dos representantes não entenderem bem a pergunta. Então, qualquer que seja a faculdade que você fizer, a universidade, você estará bem servido. Obviamente que a Universidade de Coimbra, pela sua tradição, tem uma fama e tem um peso grande, assim como de Lisboa, do Porto, mas há essa, vamos dizer, aproximação em termos de qualidade. Então, não leve isso para Portugal, esse distanciamento que há no Brasil. Infelizmente, digo isso, né? Portugal, o terceiro país mais pacífico do mundo. Nos últimos anos, qualquer que seja o ranking de bem-estar, Portugal ocupa as primeiras posições, ou entre os 10, e não foi sempre assim. Então, Portugal hoje, vamos dizer, é a bola da vez na Europa, em termos de segurança, de qualidade de vida. Quem visitou Portugal recentemente sabe do que eu estou falando. E é interessante que muita gente é motivada, brasileiros, a estudar em Portugal por conta desse aspecto, segurança. Eu posso dizer que você, às 10, 11 horas da noite, pode andar tranquilamente pelas ruas de Lisboa, falando ao seu celular, porque você não será assaltado. É algo assim admirável o que se vê lá. Né? Portugal é um país pequeno, 10 milhões de habitantes. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, os alunos querem fazer a candidatura nas grandes cidades, em que o custo de vida é um pouco maior. Depois a gente vai ver o custo de vida em Portugal, que é um dos mais baixos da Europa, mas enfim. E porque é pequeno, você pode, por exemplo, estudar em Braga. A Universidade do Minho, que é referência também na Europa, tem duas faculdades, uma em Braga e outra em Guimarães, e você está pertinho do Porto, de comboio, de trem, você vai gastar 50 minutos, não mais do que isso, entende? E no Porto, se você fosse fazer a universidade no Porto e morar no Porto, você ia gastar um pouco mais de dinheiro. Aveiro, volto a dizer, eu gosto muito dessa cidade. Aveiro tem um custo de vida baixíssimo, uma cidade maravilhosa, é considerada a Veneza portuguesa, e tem a Universidade de Aveiro, né, que é referência. Então, pense um pouco sobre isso também, quando for fazer a sua candidatura. Esse país pequeno. Só para vocês terem uma ideia da dimensão, se você pegar um carro em Bragança, que é extremo norte, for até Faro, extremo sul, a região do Algarve, você leva menos de 8 horas de carro para atravessar o país todinho. De avião, 1 hora e um pouquinho. Então, vale a pena pensar sobre isso também. Porque às vezes eu vejo muitos candidatos querendo ir só para Lisboa, né, que o custo de vida é maior, Porto, Coimbra nem tanto, mas enfim, diversificar, porque você tem em todo o país universidades, faculdades de qualidade, né? Tá? Bom, um outro aspecto importante também, aqui o nome saiu em intercâmbio, não é muito bom esse nome para a gente. O Erasmus+, não é simplesmente um intercâmbio, é um mecanismo criado na Europa para gerar mobilidade acadêmica. Então, como é que funciona isso? Depois vocês podem pesquisar na internet. Você faz o seu curso, digamos, na Universidade do Porto e há tantas. Pelo convênio que há, a parceria que há entre a Universidade do Porto e outras universidades, principalmente da Europa, não só da Europa, você vai fazer parte do seu curso numa outra universidade. Isso vai de 1 semestre a 1 ano, dependendo da parceria. Isso é muito interessante. Então, não é simplesmente um intercâmbio que você faz e vai fazer um curso de 2 meses. Não, é como se você transferisse o seu curso para lá. E isso acarreta, em termos de experiência, algo que é maravilhoso, maravilhoso. Os alunos se candidatam a esse Erasmus, a uma bolsa europeia, para custear isso tudo. Então, é muito bem organizado. Então, é um ponto, vamos dizer, interessante, mais um dos pontos interessantes para se estudar em Portugal, esse Erasmus+.
Bom, agora vamos à questão prática, uma diferenciação. O estudante internacional, vamos pensar brasileiro, que pode entrar pelo Enem, e o estudante com nacionalidade europeia, que não entra pelo Enem, vai ter que fazer o Exame Nacional de Portugal. Então, vamos começar pelo estudante internacional brasileiro que entra pelo Enem. Se vocês tiverem curiosidade, no site do INEP, há um ícone chamado Enem Portugal. Lá vocês vão encontrar as 50 instituições portuguesas que têm um protocolo com o INEP, que aceitam como acesso às faculdades a nota do Enem. Condição para usar a nota do Enem, 500 pontos. Isso é condição. Vejam, às vezes eu digo isso e os alunos me dizem, oba, 500 pontos, então eu já entrei. Não, isso é condição para você poder utilizar a nota do Enem. Obviamente que as universidades vão avaliar a sua nota do Enem específica. Digamos, você quer fazer engenharia na Faculdade do Porto, Faculdade de Engenharia do Porto. Obviamente que a sua nota de matemática é a que vai valer, o seu desempenho em matemática, compreende? Então, a condição é a média daquelas 5 provas, 500 pontos, e aí sim vai se avaliar a nota do candidato. Algumas universidades avaliam também o histórico escolar, né? Pedem o histórico. Mas a nota do Enem, nesse caso, para estudante internacional, é que vai valer, nesse protocolo. Sem muita burocracia, isso é impressionante. Então, porque há essa parceria. E a primeira universidade a afirmar isso foi a Universidade de Coimbra. Depois, dê uma olhada lá, são muitas universidades espalhadas por todo o país. Uma outra condição, então essa é a de estudante internacional brasileiro que entra via Enem. Uma outra condição, nacionalidade europeia. Se o candidato tem nacionalidade europeia, ou mesmo o pai ou a mãe sejam cidadãos europeus, ele vai entrar de uma outra forma, fazendo o Exame Nacional de Portugal. O que seria esse Exame Nacional de Portugal? É uma prova oficial, que esse ano vai ser em julho, começa no dia 2, vai até o dia 17, geralmente é em junho, mas por conta da pandemia, tanto ano passado quanto esse ano, ela foi transferida para julho. O que seria esse Exame Nacional? Tem nenhuma relação, eu, professor há 35 anos, aqui em São Paulo, de cursinho, enfim, estou acostumado a ver esses vestibulares. O Exame Nacional não tem nada a ver com isso. Então, como é que funciona? Para estudantes que têm a nacionalidade europeia, ou o pai e a mãe sejam cidadãos europeus. Como é que funciona isso? É a faculdade que vai dizer qual é a prova que você vai fazer. Digamos, a faculdade, voltando lá, Universidade do Porto, Engenharia, vai pedir a prova de matemática. E quando será a prova de matemática? No dia X, ela vai durar 3 horas. Você só faz aquela prova. Por quê? Isso vale 50% da sua nota. De onde vem os outros 50%? Do seu histórico escolar. Então, essa é a novidade. E o cuidado para quem quer se candidatar com a nacionalidade europeia. Por exemplo, o curso de medicina, a propósito. Medicina é um curso oferecido somente nas universidades públicas em Portugal. Então, quem pode fazer? Quem tem nacionalidade europeia ou é filho de cidadão europeu. Para a medicina, como em toda parte do mundo, o curso é muito concorrido. Então, o que acontece? Se você não tem um desempenho bom no seu ensino médio aqui no Brasil, dificilmente você conseguirá uma vaga. Por quê? 50% da nota deriva disso. E o restante do Exame Nacional. Compreendem? Então, é necessário que se mantenha um equilíbrio, né? Para que você
por exemplo, não tem que gabaritar o exame nacional. E tem casos que mesmo gabaritando o exame nacional para medicina, você não consegue, porque as suas notas não são condizentes com aquele que quer prestar medicina. Isso no caso específico de medicina. Né? Então, o exame nacional, voltando, quem é que determina? São as universidades. E é interessante, por exemplo, o curso de Direito, determinada universidade pede que se faça ou a prova de português, ou a prova de filosofia, ou a prova de história. Isso soa muito estranho para o brasileiro, que está acostumado àquela avalanche de conteúdo, né, do vestibular. Você faz aquele monte de coisa. Não, ou você faz uma prova, ou você faz outra mais o seu histórico escolar. Em uma outra universidade de direito, se pede uma dupla, português e história, ou português e filosofia, essa duplinha. Mas quem vai definir isso é a própria faculdade, né? Isso deriva. É lógico, se você vai prestar engenharia, você não vai fazer a prova de português. De onde vem essa aferição, se você sabe português ou não? Do seu histórico escolar, não só o português, mas das outras disciplinas. Então, quem se candidata pela nacionalidade europeia vai ter que lidar com esse mecanismo diferente. Nós, daí do Portugal, pela primeira vez, temos um curso preparatório, isso é inédito, isso é no Brasil, presencial. Foi presencial não, mas porque a gente teve que fazer uma parte online por conta dessa fase vermelha e tal, funcionando aqui em São Paulo. Então nós temos 12 alunos que estão se preparando aqui em São Paulo para o Exame Nacional. Alguns de medicina, outros de engenharia, tem o pessoal da psicologia, tem o pessoal da farmácia. Então, eles estão tomando contato com o Exame Nacional e percebendo que não é assim tão assombroso. É que o desconhecido gera uma certa ansiedade e um certo receio. Se vocês que estão me ouvindo quiserem dar uma olhada, há um site chamado IAV, Instituto de Avaliação Educativa, iave.pt, que é uma espécie de INEP português. Lá o que você vai encontrar? Os últimos exames nacionais, tá? Os últimos não, tem muito exame nacional lá, e todas as informações sobre a prova que vai acontecer agora. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Em matemática, eu devo dizer, há um certo problema, porque parte do conteúdo do ensino secundário que é dado em Portugal não é dado aqui no Brasil. Mas, excetuando matemática, que é algo muito específico, o restante é bem tranquilo. Só que a forma de cobrar é outra, né? A gente está habituado àquela quantidade de matéria e, vamos dizer, as fórmulas são dadas antes na prova, na capa da prova, então você não precisa decorar fórmula nenhuma, tudo é dado ali. A liberdade de se usar uma calculadora para fazer, e não é uma calculadora qualquer, é uma calculadora gráfica, então é diferente, mas vale. E depois eu vou mostrar para vocês qual é a vantagem de se candidatar, se você tem a nacionalidade europeia, via exame nacional. Há uma vantagem muito grande que vocês vão ficar assustados. Bom, vamos lá. Bolsa. Sempre me perguntam sobre bolsa de estudo em Portugal. A ideia inicial é a seguinte: em Portugal não há ensino, não há gratuidade no ensino, como não há gratuidade também na saúde. Todos pagam pouco, mas pagam. Qual é a consequência imediata disso tudo? Não faz sentido ter bolsa integral, porque o cidadão português vai pagar. Depois a gente vai ver quanto ele vai pagar. Tá? Então, muitos brasileiros perguntam, mas não há bolsa integral. Depois, no final da minha exposição, eu vou até mostrar por que não há essa possibilidade de bolsa integral. Existe a possibilidade de bolsa? Sim, principalmente essas duas aqui. São mais tranquilas, tá? Dependendo da universidade, pode até se estender para um outro tipo de bolsa, mas essas aqui são as mais clássicas, tradicionais e fáceis de serem pleiteadas. A primeira, para quem fala língua portuguesa, CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Aqui é o desconto direto, essa é a bolsa mais tranquila. Universidade do Porto, por exemplo, você tem um curso de 6.000 euros ano, depois eu vou dizer
como é que isso funciona. Você vai pagar 3 mil euros. Você não precisa pedir, isso é automático. Os países que falam língua portuguesa. Isso foi um acordo firmado. Então, essa é a bolsa mais tranquila. Mas vejam, não é toda universidade que dá essa bolsa. Estou falando aqui da Universidade do Porto, porque eu sei que há essa possibilidade lá. Depois, algumas universidades também vão valorizar o desempenho do candidato que vai via Enem, que entra via Enem, a partir de 700 pontos. Isso também pode gerar uma bolsa. Mas vejam, nunca é uma bolsa integral. Vai ter lá um percentual generoso dentro das baixas anuidades que nós vamos ver. Então, vocês vão ver que 20%, 30% vai reduzir bastante aquilo que já é atrativo. E depois, a bolsa por mérito. Isso também é interessante. Dependendo do seu desempenho ao longo do curso, do primeiro ano de curso, você pode pleitear essa bolsa por mérito. Mas saibam disso, a questão da bolsa não funciona como em outros países, que eu tenho uma bolsa integral, e às vezes os alunos ficam um pouco frustrados com isso, mas a gente vai ver os valores, e mais o princípio, como eu falei, né? O princípio em Portugal é esse, todo mundo paga pouco, para que aquilo funcione. É lógico, o estudante internacional vai pagar muito mais, tá? Agora, o melhor da nossa conversa. Quanto custa estudar em Portugal? Todo mundo curioso. Aqui, nós recortamos, para quem não conhece Portugal, para quem conhece, sentir saudades, é a região do Algarve, lá no sul do Portugal, praias belíssimas, um ponto turístico muito interessante, e há muita gente da Europa, franceses, ingleses, que vendem tudo e vão para fugir do frio rigoroso, se instalam lá na região do Algarve, também ali perto de Lisboa, Cascais, então a temperatura é bem agradável. Eu, quando estive lá, me disseram que a água era quentinha, não achei nada de quentinho, que a gente está habituado às nossas praias, né? Mas tudo bem, eu aceitei que a água é quentinha lá, mas uma região muito bonita, muito bonita. Vamos lá, quanto custa estudar em Portugal? Para o estudante internacional, os cursos são em média, de 30% a 50% mais baratos. Os valores vão variar de 1.800 a 7.500 euros por ano. Esses valores anuais são chamados, para vocês se habituarem ao nome, propina. Então, se você entrar num site português, você vai encontrar lá propina. O nome não é nada bom, os representantes portugueses, quando vêm para o Brasil, evitam esse nome, foram alertados, mas é isso que você vai encontrar lá, propina, que é a anuidade, de 1.800 a 7.500 euros. 7.500 é o que se cobra na Universidade de Coimbra, que é a que mais cobra. A média dá 3.000, 3.500 euros, isso a €6,5 dá uns 23 mil reais ano, nunca é pago à vista. Tem universidade que parcela em 11 vezes, 10 vezes, acaba sendo uma anuidade. Então, 3.500 euros, você vai pagar R$1.800, R$1.900 por mês para uma universidade de ponta em Portugal. Mesmo se comparado aos valores no Brasil, é bem em conta. Isso porque o euro está 6,5. Quando eu comecei a trabalhar na Edu Portugal, o euro estava 4. Às vezes você falava para a família que a propina era de 2.000 euros ano. Dava 8.000 reais dividido por 12. Tinha pai que me ligava porque não acreditava. Dizia assim, não, mas está errado. 8.000 reais por ano dividido por 12 dá menos de R$1.000 por mês. Eu falei, é isso. Hoje a cotação do euro não nos favorece, não é? Mas quando eu comecei, volto a dizer, quando eu comecei a trabalhar do Portugal, era algo assim inacreditável, inacreditável. Tem curso para todo bolso. É lógico, medicina dentária, que é odontologia, é um curso mais caro. Na Universidade de Coimbra, como eu disse, as propinas de 7.000 euros.
7 vezes 7, 49,50 mil dividido por 12, só para ter, não vai se pagar nada em euro, é só para a gente ter essa relação. Então, para estudante internacional que vai entrar, no caso do brasileiro via Enem, seria esse valor. Agora vejam só, qual é a vantagem de você ser cidadão europeu ou filho de cidadãos europeus? Você vai pagar um valor fixo de, hoje, tá, 697 euros ano, para fazer, por exemplo, um curso de medicina. Eu fiz até uma conta rápida aqui, colocando o euro a 6,5, isso dá R$ 4.500 ano, dividido por 12, R$ 375. Então, vale a pena, se você tem essa condição de nacionalidade europeia, enfrentar o exame nacional. Vale a pena, é por isso que a gente tem lá no curso preparatório 12 alunos. Temos 12 por enquanto, mas, enfim, a procura foi grande, é que a pandemia não ajudou muito a divulgação. Para o ano que vem nós teremos uma outra versão desse curso, tenho certeza absoluta, com muito mais alunos. Por conta também, além da qualidade, né, desse valor, 700 euros, menos de 700 euros por ano. E eu fiz até a listinha aqui, ó, medicina dentária, veterinária, direito, relações internacionais, isso nas universidades públicas. As particulares não fazem uma diferenciação entre estudante internacional e o de nacionalidade europeia. Então, vale muito a pena, se você tem a condição do cidadão europeu, ou mesmo ser filho de cidadão europeu, enfrentar o exame nacional. E há todo um material, há toda uma preparação para se fazer, não é assim, um exame que você vai fazer e o curso será completamente desconhecido, não. Dá para fazer o exame nacional com muita segurança, tá? Depois, temos aqui, antes das perguntas, Edu Portugal, o site, eduportugal.eu, e aqui, meu nome, Adalberto. Esse endereço eletrônico serve, e eu até estava falando com o Felipe antes, para aquelas dúvidas mais burocráticas, que muitas vezes a gente não tem como resolver na hora. Há uma equipe em Portugal, há um jurídico que lida com isso no dia a dia, né, e resolve. E aqui também há um telefone importante pelo WhatsApp. Então, há uma equipe liderada pela Ana Carolina, pode dizer que me ouviram conversar aqui, que ela dá uma certa prioridade para responder as dúvidas. Isso funciona de uma maneira, vamos dizer, mais ágil. Mas tanto o e-mail quanto o WhatsApp, se vocês acessarem, vocês estarão bem servidos. Bom, em linhas gerais é isso, agora vamos às perguntas. Vamos às perguntas, que acho que é o melhor de tudo. Legal, Lago. As perguntas. Obrigado, antes da gente entrar aqui nas perguntas, obrigado por compartilhar aí um pouquinho da experiência de muitos anos trabalhando com jovens que querem fazer, né, estudar em universidades portuguesas. Felipe, eu quis ser bem geral para a gente deixar para as perguntas, né? Eu até conversei com o Felipe antes da gente entrar no ar, são muitas informações porque as pessoas não conhecem ainda o sistema educacional português, a qualidade das universidades, o exame nacional, como entrar via Enem. Então, eu quis dar uma filtrada nas informações e deixar para as perguntas, né? Pra ver. Fechado. Vamos lá. Pode até tirar já a tela aqui, vamos entrando nos pontos. Eu deixei aqui sem a tela agora para a gente entrar. Primeira dúvida aqui da Sofia, ela perguntou, vocês acham que vale a pena estudar em Portugal, tendo a possibilidade de estudar em outros países como Holanda? O curso que vou prestar é Business. Da minha parte, Sofia, né, como a gente até vê muitos nossos alunos preparando e se candidatando para vários países e universidades, eu acho que o principal ponto aqui não é nem tanto a opinião tanto do especialista em si, e sim os seus objetivos, os seus interesses, suas vontades que faz sentido para você. Então, né, se você quero fazer uma faculdade em inglês, por exemplo, ou né, quero ir para uma universidade específica na Holanda, aí, obviamente, faz mais sentido você ir para a Holanda. Mas, né, por outro lado, né, os temas que o professor Dago colocou de, né, valores das universidades, as possibilidades que você tem de ingresso,
qualidade de universidades também, Portugal pode ser um destino muito interessante. Então, né, acho que não tem uma resposta certa assim, de vale a pena ou não, acho que é muito do seu interesse, do seu objetivo, do seu perfil, o que faz mais sentido para você. Você tem algum ponto para adicionar aqui? Tenho, Sofia o nome dela? Sofia, isso. É business que ela quer fazer? Sim. Então, coincidência, sempre uma coincidência ou não, o meu vizinho, que é quase meu parente, está em Portugal nesse exato momento, fazendo um curso nessa área de inteligência artificial, enfim, que é considerado um dos melhores cursos do mundo pelo ranking de Xangai. Então, eu mesmo não sabia, eu fiquei surpreso. Quando ele me pediu ajuda, eu falei, eu vou ver, o nome dele é Matheus, eu vou ver se é um curso bacana. Aí, quando eu liguei lá para o escritório, conversei com as meninas, começaram a dar risada. Ela falou assim, a gente tem o melhor do mundo, serve? Eu falei, assim, o melhor do mundo. Aí desconfiei, falei, pera lá. Entrei no tal do ranking de Xangai e, de fato, é um curso muito bom, reconhecido em toda a Europa. Sabe o que eu acho? Às vezes Portugal, e eu vivo dizendo isso para as pessoas, não se vende direito, não é falsear a realidade, entende? Mas há cursos de excelência lá que pouca gente sabe. Um outro exemplo, estava numa escola, uma grande escola em São Paulo, aí um rapaz, no final da conversa, da palestra, veio me perguntar se havia um curso bom de engenharia naval. Eu disse, bom, se em Portugal, dada a história de Portugal, grandes navegações, não tiver um curso bom de engenharia naval, eu não sei onde terá. Mas foi assim, uma graça que eu fiz. Aí, de novo, entrei em contato com o escritório, de novo, deram risada na minha cara. Falou assim, tem o quarto melhor do mundo, sério, na Universidade de Lisboa. Isso os portugueses não propagam, não falam, a gente é que tem que buscar essas informações. Então, tentando responder, existem vários cursos de excelência nessa área, dados em inglês, inclusive. Isso é importante. Isso era até uma dúvida que, né, tinha aparecido de outras pessoas. Você também tem universidades em inglês em Portugal, e se o preço é o mesmo, porque a gente tem algumas universidades de alguns países que são, por exemplo, na Itália, na Espanha, tem algumas universidades muito boas que têm cursos em inglês também, mas que o custo é mais alto do que os demais. Mesmo preço, tem cursos dados em inglês, mesmo. Os preços às vezes são um pouquinho maiores do que aqueles preços que eu falei, mas não há essa distinção, não, porque é dado em inglês. É dado em inglês por uma conveniência, né? Dada a especificidade do curso, a carreira que foi escolhida. Mas vale a pena pesquisar. Portugal tem muita coisa interessante e a gente vive dizendo, vive insistindo, é preciso que eles façam, não uma propaganda enganosa, mas mostrem do que são capazes. E no caso, eu mesmo fiquei admirado, né? Não sabia disso tudo. Próxima dúvida aqui, até para a gente não ver se a gente consegue cobrir todo mundo. Eu falo muito, né, Felipe? Desculpa. Não, porque se a gente... mas a gente vai se empolgando, não tem jeito, a gente quer trazer as melhores informações para o pessoal, mas vamos tentar passar por todos. Dúvidas de como faz, o que tem que fazer para prestar o exame nacional, como que faz, imagino que é onde se inscreve, quais são os passos, pode fazer a prova aqui no Brasil, tem que ir para Portugal fazer, como que funciona? Não, a prova tem que ser feita presencial, não há prova online. O período de inscrição, agora por conta da pandemia mudou muito, mas enfim, março, abril, você tem que se inscrever numa escola portuguesa, tá? Aí eu tenho que ir para lá, não, aí do Portugal faz isso para você, tem um kit exame nacional. Então, há como você se inscrever à distância. Mas você tem que ir até lá fazer o exame nacional. Tá? O período letivo começa em setembro. Então, a nota vai sair esse ano, dia 2 de agosto. Né? Aí se candidata e as aulas começam em setembro. Deve começar final de setembro, início de outubro, por conta da pandemia. Mas o normal é que comece em setembro. Tá? Legal. Caso uma universidade seja ou química, física e matemática, ou matemática, geologia e geografia, eu posso fazer todas as provas e escolher qual que eu quero usar? Sim. Pergunta da Thalita. Sim, você faz todas as provas, tem o seu desempenho, depois você vai usar essa prova aqui. A prova que você fez. Então você vai se candidatar a determinada faculdade que vai querer aquela prova, entendeu?
Então, as outras, é lógico, você sempre gasta um tempo estudando para as outras provas. A gente não recomenda isso, a não ser que a pessoa tenha um tempo grande para dar conta de todas as provas. O que acontece? Se você abrir o leque, você vai ter mais conteúdo. Vai ter que colocar mais conteúdo, né? Exatamente. Então, às vezes, o conceito, se você não vai precisar de todas essas provas, estude mais para aquelas que você vai precisar, mas existe essa possibilidade, sim. Legal. E a prova, antes que... Só para... A prova é física e química, é uma prova só. E biologia e geologia, também é estranho isso, né? Que a gente tem aqui uma prova de física e uma prova de biologia. Lá é uma prova só valendo 200 pontos. Física e química, valendo 200 pontos. Biologia e geologia. Aí tem uma prova de matemática. São várias matemáticas. A matemática mais requisitada é a matemática A. Uma dúvida que a gente tinha era até antes aqui, a da Lu, se a Edu Portugal tem parceria com a ISCTE Business School. Sim. Nossa parceira. Legal. Se vocês quiserem saber até mais universidades dentro da área de business, depois vocês podem, né, falar direto com o Dagolho nos contatos. Um WhatsApp para Ana Carolina. Legal. Meu pai é cidadão português e eu não tenho cidadania. Me enquadro como estudante nacional ou sou obrigada a fazer o exame nacional de Portugal? Dúvida da Amanda. Você é obrigada a fazer o exame nacional. Você é portuguesa para os portugueses. E os portugueses querem que os portugueses voltem para lá. Essa é uma outra história também. Portugal está se enxugando como nação. Em 2018 houve um déficit muito grande e lá porque a governo fizeram uma projeção. Se em 2070 nada for feito, serão 2,5 milhões de portugueses a menos. Então, não é benevolência querer gente lá e pessoas de qualidade. O estudante internacional, aí eles, né, a gente tinha explicado isso, mas é legal revisar aqui, porque ficou a dúvida. Eles olham só a nota do Enem ou também o histórico? Né, que a gente fala que é o Enem, né? Que é o histórico só para quem é europeu. Algumas universidades pedem um histórico, mas para constar na documentação, mesmo com o Enem. Mas não como processo seletivo. Não. Aquelas 50 instituições vão com o processo seletivo, o Enem. Depois dá uma checada lá no site do INEP. Legal. Se há um número máximo de vagas para estudantes internacionais via Enem? Sim. Né? Imagina que eles dividem essas vagas entre os tipos de processo seletivo. 20%. Eles querem aumentar. São para alunos internacionais. Eles querem aumentar isso para 30%. Porque, por uma questão financeira, né? Vocês viram lá, as propinas são muito maiores. E as universidades precisam sobreviver também desse dinheiro, né? 20% e querem aumentar para 30%. Está caminhando para os 30%. Tem algumas pessoas que perguntaram sobre universidades, cursos específicos. Onde que o ideal também é checar por esse contato de WhatsApp sobre essas informações? Por exemplo, de psicologia, quais são as universidades, como é que eu posso... Até para as pessoas pesquisarem e verem quais que gostam mais. Como que é o melhor jeito para pesquisar? O caminho melhor seria entrar no site da Edu Portugal, tem lá um procure. Aí você põe lá psicologia, dá um enter, as universidades parceiras da Edu Portugal. Aí via site da Edu Portugal, você vai para essas universidades, né, saber mais, tem lá um clique e aprofundar. Aprofundar. Se sobrar uma dúvida ou questões, aí eu acho que vale a pena ir para o WhatsApp que você falou. E para informação, porque aí você já deu uma filtrada. Porque fica muito geral lá, né? Mandar um WhatsApp, eu quero fazer um curso de psicologia. Às vezes eu recebo e-mails assim, eu quero estudar em Portugal, como faço? Vamos lá, no documento. O que eu faço com essa informação? Né? Eu tenho que mandar, porque eu sou muito educado. Dizem, qual é o curso que você quer? Você é estudante internacional ou não? Aquela coisa toda. Então é bom fazer essa preparação. E a Edu Portugal faz isso. E não se cobra nada por essa pesquisa, tá? Legal. Que você diga isso. O serviço de auxílio à candidatura, visto, isso tem um custo. Agora, a pesquisa, não. Tá. A Universidade Católica de Lisboa oferece a Bolsa CPLP? Boa pergunta, eu não sei te dizer, eu preciso pesquisar. Se a Católica não são todas, né? Não são todas. E a Católica tem uma situação muito especial.
ela é parte pública, parte privada, tem uma história ali, então eu não sei te dizer. Eu citei a Universidade do Porto, que eu tenho certeza absoluta, mas aí isso também é fácil de saber. É só entrar lá na universidade, alunos internacionais, e você vê se tem a Bolsa CPLP. Ou mesmo pergunta para Edu Portugal. A gente chegou tem até uma dúvida aqui interessante, acho que é uma dúvida até comum das pessoas. Se tem algum lugar, um site ou uma tabela que mostra que mais ou menos ali qual que é a nota exigida do Enem para as universidades e cursos em anos anteriores. Como a gente pesquisa por aqui, por exemplo, esse ano qual foi a nota de corte da USP para engenharia mecânica? Sabe, alguma coisa nesse sentido? Tem um caminho, mas é difícil. A Direção Geral de Ensino, DGE, aí você entra no júri, tem lá um ícone júri, que faz as estatísticas dos últimos anos. Lá você encontra. Mas é um caminho bem complicado. Você tem que ir no DGE, tem que procurar os ícones. O mais fácil seria mandar lá um e-mail para o info@eduportugal para saber para isso. Para receber esse link certinho. Eu acho melhor. Porque o caminho é complicado. Eu já estou acostumado, né? Mas, de repente, você vê ali uma série de estatísticas, você não sabe para onde ir. Esse também, às vezes, é um problema. E para nós é uma vantagem, né? Porque você vai para o site português, ele não é muito claro, aí vão precisar do auxílio do Portugal. A quantidade de informações é extremamente complexa. O outro ponto das dúvidas aqui em relação ao preço das universidades privadas e públicas. Que você tem a relação, você tem nacionalidade ou não. Se você vai estudar em uma universidade privada, também vale aquele valor de 697 euros? Não. Aquilo é só para a universidade pública. As universidades privadas, como eu disse, não fazem distinção entre o cidadão da comunidade europeia e o estudante internacional. Aquilo é para a universidade pública. E que são as grandes universidades de Portugal, né? A Nova de Lisboa, a Universidade do Porto, Coimbra, Aveiro, os politécnicos, tá? As públicas não. Mas veja, como eu disse, as propinas são bem atrativas, né? Sim. Não é nada assim que você se espante, né? Uma dúvida um pouco mais específica, para quem quer estudar, a pessoa perguntou aqui sobre arquitetura, mas até outros cursos relacionados a artes, exige alguma coisa no sentido de portfólio também? Assim, é uma prova específica. Mas é uma prova ou um portfólio? Então, tem faculdades que vai exigir uma prova, tem faculdade que depende da faculdade também. Por exemplo, há 2 semanas, a Universidade Superior de Arquitetura do Porto, de Artes do Porto, eu apliquei uma prova online, aqui de São Paulo, para 2 candidatos de Minas Gerais. É uma universidade particular. E se pediu para a candidata à arquitetura que fizesse um desenho, enfim, não havia nada mais do que isso, um desenho, depois tinha que fazer mais não sei o quê, e eles propiciam também essa possibilidade de fazer por aqui. Então, mas depende da universidade, aí tem que consultar, tá? Que vai mudar, né, de acordo com... Aqui eu falo assim, sim ou não, aí entra na universidade, é a exceção da regra, né? Então tem que consultar especificamente. A parte do Enem, que você falou do 500 ali, que é acima de 500, é para ser considerado, isso é uma média para todas as áreas? Ou se você tirar, por exemplo, 500 menos de 500 em alguma, você já está fora? Como que funciona? Não, esse 500 é aquela média que se faz. Qual é a sua nota do Enem? É aquela média das 5 provas, né, incluindo redação. Isso é uma condição que as universidades exigem. Abaixo de 500 você não pode entrar com o Enem. Pelo menos é isso que se diz. E até agora eu não sei de exceção a essa regra. Então, seria uma condição. Isso significa que você pode se candidatar, ponto. Aí, dependendo da sua carreira, a nota que vai ser computada é a nota ou de ciências humanas, ou de códigos e linguagens, ou da matemática, é essa que vai valer. Então, a média geral é a condição. Depois, dependendo da carreira, o desempenho naquela prova específica. No fim, acaba considerando o seu desempenho todo no Enem, né? Se você tiver abaixo de 500, você não pode se candidatar. Você pode... Tem um ponto aqui que eu estou vendo de perguntas específicas e que teve gente que perdeu o seu contato. Você pode mandar
ou colocar na tela rapidinho de novo, ou mandar aqui no chat para o pessoal anotar, quem não conseguiu? Sim, o contato? Isso. Tá, eu vou compartilhar aquela tela, posso? Pode ser também. Aí quem precisar tira uma foto, ou anota ali. Olá, esse aqui é o info@eduportugal, aqui o telefone, esse WhatsApp, e o meu e-mail é adalberto@eduportugal.eu. Bom, acho que agora todo mundo conseguiu ali, quem não precisar, tira uma foto aí, pessoal. Tá. Uma dúvida que tinha aparecido aqui também é sobre o custo de vida. A gente falou muito do custo das universidades, e aí a gente não chegou a falar sobre o custo de vida. Eu não falei também lá para não me estender, porque eu sabia que vinha essa pergunta. Isso sempre isso vem muito de pai. Pai diz assim, pois bem, eu estou pagando pouco, mas vou gastar uma fortuna para que o meu filho ou minha filha viva em Portugal. Por isso é que eu disse, Lisboa vai se gastar mais. Porto se gasta mais. Por exemplo, um quarto em Lisboa deve estar saindo 400 euros por mês. Isso é um dinheiro, a cotação do euro não nos favorece. Mas veja, é uma outra sugestão que eu também dou. Você estuda em Lisboa, mas vai morar em Carcavelos, que é próximo a Lisboa. Parede. De comboio você vai levar 20 minutos de trem. Um trem que funciona. Você vai pagar menos da metade. Então, essa é a vantagem de estudar em Portugal. Você tem essa opção. O salário mínimo português é de 660 euros. 660 euros é o salário mínimo mais baixo da Europa, talvez. Mas você gasta muito menos para viver em Portugal. Então, tem essa questão. Muitos jovens saem de Portugal para ganhar 2 vezes mais, 3 vezes mais em Berlim. Aí depois põe na ponta do lápis, talvez eu não tenha feito bom negócio. Eu não estou nem falando em Amsterdã, quando a última vez que eu estive lá, eu deixei as calças em Amsterdã. Gastei muito dinheiro, e eu tinha vindo de Lisboa, que eu achei que os preços já não estavam tão generosos, mas quando eu fui para Amsterdã, eu falei, meu Deus, lá é tudo 7 euros. Você come bem em Lisboa. 7 euros. Não é então, só para dar um panorama assim, mais geral para o pessoal, pensando, né, se forem as cidades mais caras, você teria um custo de aproximadamente 400 euros de moradia e outros quantos de, né, transporte, alimentação, mais uns 300 euros, 700 euros. Você pode gastar muito dinheiro. Sim, aqui a gente pode ter um panorama geral, obviamente, que é o comportamento, o estilo de vida de cada um, mas uma base, assim, então acho que se você pensa que com 700, 800 euros mensais, você tem os custos de vida, dá para viver tranquilamente nessas cidades. Você está colocando 200 euros a mais do que o salário mínimo, quase, entendeu? Dá. Agora, vida de estudante, né? Sim, sim. Entende? Você vai ter as opções de cada um, se você quer morar num quarto sozinho, você quer dividir um apartamento, tem tudo isso. Pois é, existe a possibilidade de você almoçar na universidade, né? Existem universidades com alojamentos. Esse também é um problema que a gente pontua sempre para Portugal, porque os números lá são números que eles consideram altos, mas para nós, então eles dizem assim, acabei de inaugurar mais 30 quartos, a gente tem mais 30 quartos, não, a gente sabe que não vai resolver, mas estamos, né? Então tem essa questão também do alojamento. Em Lisboa, em especial, se gasta mais, mas você pode morar próximo. Se você vai estudar no Porto, você mora em Braga, você vai gastar quase nada. Aveiro, o custo de vida despenca, é metade do que se gasta em Lisboa. Agora, pode se gastar muito, é isso que eu digo, né? Você tem lá apartamentos bons, você vai querer morar sozinho, aí vai gastar um dinheiro, né? E infelizmente, por conta também dessa cotação do euro, 6,5 não é fácil. Eu tendo como base Mas nada que me desanime, pelo amor de Deus, não estou querendo desanimar. Tem que avaliar bem as opções, né? Mas assim, acho que era importante falar para o pessoal para pelo menos ter um norte de valores. Então gente, para deixar mais prático, se vocês querem estudar, né, por volta de
€700 ali, você tem um custo de vida, né, ok, dentro de Portugal. Então, se você junta isso com o valor de propinas, aí depende se é internacional ou não, e você tem que, né, somar ali para montar, né, o pacote que você contrataria, quanto custaria para estudar por lá. Beleza? Mas às vezes fazendo as contas, por exemplo, você pega aqui em São Paulo, não sei se todos são de São Paulo, mas enfim, você pega São Paulo, uma GV está cobrando R$5.100 só de mensalidade. Mais aquilo que se gastaria lá na ponta do lápis, sai mais barato ir para lá, mesmo pagando, né, um pouco mais em Lisboa, entendeu? É que a gente também não faz essa conta, né? O filho em casa também gasta, só que a gente não cobra dele. Claro. É o que eu falar que o filho, bom, ele usa o quarto, não vou cobrar dele. Ele parece que aqui tá incluso, né? Ele não tem gasto nenhum, né? Um dia um pai me falou isso, mas se eu for colocar na ponta do lápis, acho que é melhor ele ir para lá. Não. Tem gente que perguntou de novo sobre onde ficam as provas e tal, então As provas do Exame Nacional? Isso, para ver se o IAVE, IAVE.pt, IAVE, tá? É Instituto de Avaliação Educativa. Lá vocês vão encontrar as provas do último ano e as provas dos anos anteriores. Uma dica também, que é a nomenclatura diferente. Você tem a prova e depois ao lado você tem critérios de classificação específica. Isso nada mais é do que o nosso gabarito. Então é a prova e o gabarito. Até para você, né, falar, já ver como que você está. Então. Porque o nome não é bom, né? Critérios de classificação específica, aí você vai ver o gabarito, né? A prova vale sempre 200 pontos. Tem que ter um TOEFL para o português de Portugal, às vezes, né? Até teve uma dúvida disso. Quem quer estudar em fazer um curso em inglês em Portugal, faz essa parte de proficiência em inglês também? Em algumas universidades se pede. Não são todas, não. Que aí seriam pelo TOEFL, IELTS, aqueles tradicionais, Algumas pedem. Legal. Eu acho que a gente cobriu quase tudo já, viu? Tem alguma dúvida aqui que a gente não passou? Eu acho que... Eu estava esperando essa do curso de vida, eu gosto de falar sobre isso. E Portugal se come bem, para quem conhece Portugal. 7 euros, 10 euros, assim, um almoço maravilhoso com direito a doce. Nossa, come-se bem lá e paga-se pouco. A gente perguntou sobre moradia, você falou um pouco. Sobre a moradia na universidade, porque algumas têm, não tem tantas vagas, então pode ser que você tenha que morar fora, mas eles estão muito atentos a isso, viu? Os portugueses estão muito atentos a isso. Sim, essa é a questão do alojamento. Uma dúvida aqui que apareceu, que também acho que pode ser de mais gente. Quantos anos dura o curso? A pessoa, a Yasmin perguntou especificamente de relações internacionais, mas geralmente uma graduação em Portugal... 3 anos. 3 anos. Geralmente 3 anos para quase todos os cursos, você vai fazer em 3 anos. Você pode fazer um mestrado integrado de 5 anos, tem bem essa possibilidade. Também a nomenclatura, já que eu falei da nomenclatura, você vai encontrar lá licenciatura, que é a nossa graduação. Licenciatura no Brasil é para quem vai querer dar aula. Eu, por exemplo, sou licenciado porque eu sou professor, né? Então fiz um curso de licenciatura. Lá, licenciatura é a graduação, tá? E tem um mestrado integrado para muitos cursos. Se estende um pouquinho mais, 2 anos a mais, 5 anos, e você sai com esse título de mestre. Né? E há o Tratado de Bolonha também, isso é muito da Europa toda, né? Você pode começar o seu curso ali e aqueles créditos servem para você levar para um outro país, né? Dado esse tratado ou acordo de Bolonha. Legal. A Rafaela estava perguntando sobre arquitetura, se é mais forte na Europa que nos Estados Unidos, quais são as possibilidades, acho que nesse sentido. Rafael, acho que o ponto principal, assim, é difícil você comparar exatamente o país, e sim, acho que é legal você pensar nas universidades. Então, você tem universidades na Europa que têm cursos de arquitetura bem melhores do que outras universidades americanas. E você tem universidades americanas que têm melhores que europeias. Então, acho que não é tanto pelo país que você vai escolher, e sim a universidade que você vai estudar. Acho que é mais até por esse caminho que você deveria pensar no sentido de, qual o melhor lugar para eu estudar arquitetura? Acho que é sim pensar além do país, obviamente que questão de onde você quer morar, língua, clima, vários fatores que vão pesar muito para o país que você quer estudar, acho que é relevante também, e aí sim pensar muito na universidade.
Então, você tem universidades americanas como, sei lá, por exemplo, Cornell, que é uma universidade que tem um nível de o curso de arquitetura excepcional, está sempre ali no top 5, top 10 do mundo. E você tem outras universidades europeias, seja em Portugal ou em outros países também, que tem cursos que vão estar também ali no top 5, top 10 todo ano. Então, acho que a sua decisão, acho que deveria ser nessa linha. E uma sugestão que muita gente faz e que mais gente está fazendo, né, atualmente, é primeiro tentar se candidatar para países diferentes, universidades diferentes, e depois, se tiver esse resultado, você escolher o país também. Pode ser um caminho que pode fazer sentido. Eu concordo, assina embaixo, Felipe, é isso mesmo. É isso mesmo. E também das pretensões dela, né? De repente ela quer fazer arquitetura porque se encantou com Florença. Ela está mais ela está mais perto de Florença fazendo o curso em Portugal do que nos Estados Unidos, né? Claro. Eu digo isso porque tinha uma aluna também, depois de uma palestra, ela veio dizer assim, eu tenho vontade de fazer moda. Aqui no Brasil, moda, e há um preconceito, né? Não sei de onde vem, quem vai fazer moda é aquele que não deu para absolutamente nada, coitadinho, vai fazer moda. E aí ela diz assim, eu quero fazer moda em Portugal e depois eu vou para Paris. E sabemos, né, o mercado de moda na Europa gera bilhões, então é uma profissional com outro status. Também tem muito disso, né? Então, das pretensões do projeto. E a arquitetura também entra nisso. Se você pretende, depois de formada, voltar para o Brasil ou ficar no país que você estudou, tem vários fatores que podem impactar também nessa decisão. Exato. A Isabela perguntou aqui, para o ingresso na Nova, preciso fazer uma prova para o pré-semestre universitário e tem uma nota mínima para passar? As duas dúvidas. E aí, ela não falou que seria como pelo Enem ou pelo Exame Nacional, não sei sobre a cidadania. Isso é bom consultar. Então, isso que impacta, né? Isso é bom consultar a Ana Carolina, esse semestre pré-universitário. Tem lá umas determinações específicas, que eu não sei dizer agora quais são, porque isso muda também muito. Então, entra lá no WhatsApp, diga que me ouviu falar e pergunta para Ana Carolina como é que isso está funcionando agora. Que às vezes também mudam lá determinadas diretrizes e eu fico sabendo depois e acabo, mas isso aí é muito específico, tá? Na Nova de Lisboa. Pessoal, a gente já passou até o tempo um pouquinho aqui, não tem problema, a ideia é tentar realmente ajudá-los com as dúvidas que tiverem, mas eu acho que a gente cobriu tudo que tinha por aqui. Quem mandou alguma dúvida e quiser que a gente responda aqui, que a gente não cobriu, pode mandar novamente pelo Q&A, por favor, que aí eu vejo se eu perdi alguma, vocês me avisem, por favor. Mas a conversa tá boa, eu fico aqui até... Eu adoro. A gente vai embora, né? Eu adoro falar sobre Portugal, eu adoro. Vamos ver... Que a última... apareceram aqui mais 3 dúvidas a partir de 8h04, então vamos lá. Onde eu posso achar o que é cobrado na prova de matemática, física e química? Acho que é no IAV, né, que você acabou de falar. Então, isso. Até essa aí eu já aprendi, tá vendo? Isso. Vou dar uma dica. Você entra lá no IAV, tem um ícone chamado Informações Gerais sobre a prova. Aí você vai ter uma informação geral sobre todas as provas. Depois há um quadro, é tudo linkado, é muito legal. É tudo linkado. Aí você tem um outro quadro com todas as disciplinas. Aí você vai clicar lá, Matemática A. Ao clicar Matemática A, você vai ter informações específicas sobre a prova e depois, aprendizagens essenciais. O que é isso? É o programa de 10º, 11º e 12º anos. O ensino secundário em Portugal é assim, né? O nosso primeiro, segundo e terceira séries colegiais é 10º, 11º e 12º. Aí você sabe o que vai cair na prova, tá? Porque lá tem a programação. Aprendizagens essenciais, via IAV, e especificamente nesse link, informações gerais sobre a prova. Legal. Últimas duas aqui para a gente fechar ainda, Gon. Vamos lá. Sobre as aulas preparatórias, qual o preço? Eu acho que são as aulas para o Exame Nacional que você mencionou, que você tem os alunos fazendo. Então, isso depende do curso que você vai fazer. Cada uma tem um preço. Então, por exemplo... a melhor forma é entrar em contato também. Isso. O pacote de medicina é mais caro que você vai ter aula a semana inteira. O pacote, e mais ou menos o valor? A gente se baseou muito por um cursinho semi em São Paulo, R$18 mil, 6 meses de curso, isso parcelado.
É mais ou menos isso, mas para a medicina, tá? Ou, Sim. por exemplo, você quer engenharia, você só vai fazer 2 dias de É uma aula. carga horária muito maior, então. Todo dia, todo Uhum. dia. Todo dia à tarde, segunda a quinta, sexta-feira tem só monitoria, entendeu? E é uma carga pesada, já com o material incluso. Agora, E aí um curso que mais específico, que é só 1 ou 2 dias de aula, fica mais ou menos quanto? de matemática estava 8.100, se não me falha a memória. Isso para o valor semestral. É semestral. Ele começou agora em fevereiro, em janeiro, e vai acabar no dia 31 de maio. E depois a gente vai ter uma revisão online, por quê? Porque o exame foi para julho. Então, como era a metade de junho, a gente tinha que encerrar em maio para os candidatos poderem viajar para Portugal, entendeu? E a gente vai ter esse a mais online, mas geralmente não é assim. Começa em janeiro, vai até o final de maio. Né? Professores aqui de São Paulo, grandes professores, os amigos, gente da melhor qualidade, das grandes escolas em São Paulo. O curso está fazendo sucesso. E a última dúvida aqui da Vitória, eu gostaria de saber sobre a pesquisa em biologia em Portugal, se há perspectiva para o mercado de trabalho maior do que no Brasil. Aí eu sou suspeito para falar. Eu ajudei uma aluna a fazer biologia marinha, ela está na Ilha dos Açores, fazendo biologia marinha, quer dizer, meu Deus do céu. Há um curso de vulcanologia nos Açores, que é o único da Europa, talvez um dos poucos do mundo, porque lá tem vulcões. É preciso pesquisar, mas sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Muita gente indo para lá. Não que o Brasil a gente não possa fazer, não estou dizendo isso, né? Mas há essa possibilidade também, principalmente nas ilhas. E nas ilhas tem aquela história, eu vou ficar muito isolado, tem aviões que saem diariamente, dão desconto para os estudantes, indo para o continente, voltando, não vai ter nada de isolamento. Depois entrem no site do Portugal, ou mesmo diretamente na Universidade da Madeira, dos Açores, vejam que maravilha que é aqui. Até isso é uma dúvida que aparece muito para a gente, de alunos que querem estudar áreas de ciências e querem trabalhar com pesquisa, têm vontade de ir dessa área de pesquisa e ficam um pouco desmotivados, às vezes, quando veem como a nossa situação brasileira em relação ao orçamento e incentivo para pesquisa, que de fato, não é o que a gente gostaria de ver, e por isso optam por universidades de fora. Então, América do Norte e Europa, seguramente você terá muito mais oportunidades para trabalhar com pesquisa, isso sem dúvida. Um dado eu assustei também, igual você falou, às vezes a gente assusta, estava olhando e lendo, eu li da UCLA, o orçamento de pesquisa da UCLA, só da Universidade de Los Angeles, da Califórnia, ele o orçamento anual deles de pesquisa é maior do que o orçamento do Brasil das universidades de pesquisa, de todas as universidades para pesquisa que o Brasil tem. Então, assim, eu falei, como pode uma coisa dessa? E, assim, de fato, para quem quer estudar e trabalhar muito na área de pesquisas, tem um abismo, né? A diferença realmente entre o que você tem de oportunidades no Brasil e fora. Infelizmente, é a realidade que a gente vive hoje. Né? Hoje a gente está saindo notícias das dificuldades financeiras da UFRJ e universidades que são muito fortes em pesquisa no Brasil, que sofrem muito disso com o orçamento. Então, em relação muito pesado em pesquisa, realmente tem esse lado sim, gente, infelizmente. Você sabe, Felipe, eu recebo e-mails quase sempre, vou tentar não me emocionar, viu, mas é triste, de professores, doutores de universidades públicas no Brasil, que já não aguentam mais a pesquisa aqui, pagando do próprio bolso, gente que compra reagente para poder tocar a sua pesquisa, porque não tem. E chega uma hora que você cansa. Gente qualificadíssima, porque eles me mandam também os currículos, eu olho aquilo, eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar. O último me mandou foi um pesquisador que está em Manaus pesquisando peixes, e doutor já fez o doutorado. Ele não aguenta mais e queria ir para uma ilha lá em Portugal e tal. Isso tudo é um prejuízo para o país, porque há um investimento social, né? Já que ele fez uma universidade pública e que é perdido. Agora, veja, vai para lá porque já não consegue mais, né? Pagar do próprio bolso. Não estou nem falando dos salários que recebem um pesquisador,
que aí é para chorar mesmo e não parar mais de chorar, né? Então, se pudesse dar uma sugestão nessa área de biologia, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é uma outra história, né? É outro mundo, é outra concepção do conhecimento, do que é o conhecimento. Aqui a gente vai demorar, lamentavelmente, muito tempo para chegar num estágio que tínhamos há um tempo, né? Que também não era bom, né? Que também não era bom, mas enfim. Bom, de qualquer forma, Dago, muito obrigado aí por compartilhar, né, toda a experiência com universidades portuguesas. Acho que foi bem valioso aqui para quem tinha interesse, queria saber mais sobre isso. O pessoal tirou bastante dúvida. De novo, gente, quem não tem alguma coisa mais específica, eu vou deixar os contatos para falar sobre universidades portuguesas. A gente segue com o University Connection nas escolas, tentando orientar, ajudar todos que precisam, seja para Portugal ou qualquer país que for que vocês queiram conhecer mais sobre o processo seletivo, como se preparar, deixar as portas abertas para essas possibilidades internacionais. A gente está aqui para tentar orientá-los. Beleza? Bom, boa noite, Dago. Eu só posso agradecer a atenção de todos, estou à disposição, o que puder ajudá-los nesse projeto, o site da Edu Portugal, os contatos, e pensem bem, porque vale a pena, tá? E de novo agradecer sempre o carinho daqui para fora em fazer esses convites, o grande parceiro. Obrigado, viu, Felipe? Valeu, Dago. Obrigadão. Grande abraço. De novo, antes de começar, a gente falou isso, né? Nosso objetivo aqui é tentar dar o máximo de informação, orientar para que jovens tenham boas oportunidades profissionais, acadêmicas, seja onde for. Então, nossa missão aqui é essa, que a gente tenha gerações, cada geração que vem, que seja melhor que a anterior, que nos ajude se a gente tenha uma sociedade melhor por aqui também. É isso mesmo. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau.